Olá, graça e paz da parte de Deus seja contigo mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, tá? Eu sou o pastor Walter Leme, da Assembleia de Deus Central em Cachoeira Mirim, e estamos iniciando o último trimestre desse ano de 2019. O ano já está acabando e nós estamos aqui de poder da nossa revista, O Governo Divino em Mãos Humanas. Liderança do povo de Deus, em 1ª e 2ª Samuel. Essa é a minha revista Escola Dominical que eu estou apresentando a vocês nesse 4º trimestre da lição da Escola Bíblica Dominical. Mas eu quero pedir a você que antes de iniciar essa aula, já deixe o seu like aí, já dê seu like, que ele é muito importante, tá? Isso confirma que você tem assistido e tem gostado das nossas aulas. Quero apresentar também para vocês o livro, né, o manual dessa lição que a CPD produziu. É o Governo Divino em Mãos Humanas, tá? Esse livro aqui é um livro de Osmael Gonçalves, um livro muito bom. A produção dele é para acompanhar o livro, para acompanhar a revista, tá? Então, se você puder adquirir, para preparar suas aulas, adquira ele. Ele tem cada lição aqui, conhecendo os 2 livros de Samuel, ele tem a origem, cada lição ele está falando. Então, aqui está o livro e aqui está a revista. Quero também apresentar para vocês aqui nesse início a nossa Bíblia de Estudo Scofield. Aqui está a Bíblia de Estudo Scofield. Essa Bíblia nós estaremos sorteando ela agora. Ela é do 3º trimestre. Essa Bíblia é do 3º trimestre. Nós vamos sortear agora dia 14 de outubro. 14 de outubro nós vamos estar sorteando essa linda Bíblia e quem sabe você pode ser o vencedor. A descrição do sorteio da Bíblia vai estar aqui no meu canal, no link embaixo aí, e você clica nele, você vai direto lá na descrição da onde eu estou falando do sorteio da Bíblia, assista o vídeo todo, deixe lá a sua resposta do que está pedindo, e você estará participando. Quero pedir a você que, se puder, traga mais pessoas, convida as pessoas a se inscrever no canal e assistir as nossas aulas. No próximo mês agora, em dezembro, eu vou estar sorteando no último trimestre, agora para o trimestre, uma Bíblia do Obreiro Aprovado, uma Bíblia também muito top. Então você é o meu convidado a estar comigo. Nesse trimestre, nós vamos iniciar nossa aula conhecendo os 2 livros de Samuel. É uma aula muito importante. E como nós já falamos, já apresentamos a Bíblia, a revista e o livro, agora nós vamos para a aula conhecendo os livros de Samuel. Muito bem, vamos lá então. O textual dessa lição diz assim: E disse ela, acha tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, o seu caminho comeu, e seu semblante já não era triste. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18. A verdade prática, no livro de Samuel, aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias diversas, né? Tem também o texto, os objetivos dessa lição é apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel e também pontuar a autoria da data de 1 Samuel e explicar a teologia do livro de Samuel e apontar Samuel como divisor de águas em Israel. São 4, dessa vez são 4 alternativas que nós temos aí. A leitura bíblica em classe está em 1 Samuel capítulo 1, de 1 a 8. E a nossa introdução também, eu quero fazer a introdução com você, diz assim: nesse trimestre estudaremos os livros históricos de 1 e 2 Samuel, veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens bíblicos, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os livros do passado não eram infalíveis. Nós vamos estar estudando 2 pontos principais dessa lição. Agora nós estamos aproximando de mais um trimestre teológico, um trimestre também mais concernente, vai obrigar os professores até a estudar um pouco mais, e nós vamos ver como que Deus trabalhou na vida do profeta Samuel. O profeta Samuel, por sua vez, vai ser um profeta muito autêntico, que vai sair de uma situação. Mas antes de falarmos de Samuel, eu quero falar também desse líder, para a gente conseguir entrar na vida de Samuel. Eu quero relatar com vocês a história
dos juízes, né? Porque tudo vai começar com um reinado dos juízes. Nós vamos ver a história da Bíblia, ela tem um divisor muito grande aqui. Quando saímos de Deuteronômio, né, na morte de Moisés, Deus vai levantar Josué. Josué vai fazer um belo trabalho, só que Josué não vai deixar um legado pronto. Josué não prepara um sucessor. Pelo fato de Josué não preparar um sucessor, é necessário que Deus agora levanta juízes. No último capítulo de Josué, na morte de Josué, Deus agora vai levantar juízes para reinar sobre Israel. Para que Israel tenha um domínio, vamos dizer assim, de um governo diferente. Esse governo diferente agora é trabalhado com juízes. Os juízes eram homens, eram pessoas, homens, né? Teve mulher também, no caso de Débora, são pessoas escolhidas por Deus, principalmente dotadas, né, naquela época, para julgar e liderar o povo de Israel. Então, Israel estava agora entregue aos juízes. Israel não era mais uma terra de profetas, onde Deus falava diretamente com eles, no caso como foi com Moisés, como foi com outros. Não, Deus agora vai tratar a nível de juízes. Então esses juízes foram um período em que eles lideraram o povo de Deus da morte, que ficou conhecido como período de juízes. Foi da morte de Josué até o início do reinado de Saul. Quando Deus levanta Saul, naquele momento ali, acaba-se a monarquia, acaba-se os juízes. Agora vamos entrar numa nova etapa. Mas antes, por que eu estou falando isso? Porque para a gente entender a história de Samuel, para a gente entender até que ponto foi Samuel, nós temos que entender que Samuel foi levantado no meio, Samuel, por isso que o livro está dizendo que Samuel como divisor de águas. Samuel agora sai do momento de juízo, um momento duro, um momento que o povo era tratado mesmo na serenidade ali pelos seus juízes, dá altas patentes, vamos dizer assim, para expressar melhor para os alunos, e agora vai entrar no período que Samuel vai reinar ali, mas também vai ter aquele período, um período muito difícil para Israel. Israel vai passar um período difícil, um período até de muita idolatria também. Foi nesse período aí também que surgem os filhos de Eli, que nós vamos acompanhar a história deles ao longo do tempo. Esse período é descrito no livro de Juízes do Antigo Testamento. O período do juízo começou da opressão de Cusã Rustacim, né, após Josué e os anciões terem morrido. Aí nesse período aí o povo de Israel passa a ser entregue de profunda apostasia. Eles passam a tomar a apostasse da fé, idolatria, começa a dar. Por também querer fazer mal aos olhos do Senhor, é necessário agora que Deus comece a levantar outros meios para liderar esse povo, que é chamado no grego, né, o Cusã Rissatim, que é o da Mesopotâmia, que subjugava a rei de Israel, subjugava o povo de Israel. Durante 8 anos houve esses julgamentos aí. Agora, vamos entrar no período, até fiz uma anotação aqui para você entender, que após esse tempo o Senhor agora levanta Otoniel, que era sobrinho ou talvez irmão de Caleb, porque tem um parentesco aí com Caleb. Aí ele vai levantar para liderar o povo, dando assim início ao período dos juízes. Desse período aí, o juízo terminou quando Saul foi rei. Então, só para essa pincelada aí, para vocês entenderem, que são pessoas que Deus levantou do ano, aproximadamente do ano de 1050, para os estudiosos, durou até 320 anos esse período do juízo. Para alguns estudiosos, nada tão confirmado, mas era o período em que eles reinavam dentro de Israel. O momento marcou o surgimento do profeta Samuel foi quando Ana, sua mãe, ela vem de um momento de tristeza e ela agora vai trazer a sua dor diante do sacerdote ali, diante do altar. Ana gostaria de ter um filho. Ana agora vai rogar a Deus que lhe dê um filho. E no choro que ela estava ali, ela faz um voto ao Senhor, uma promessa de Deus, e Ana volta para casa e Deus concede o desejo do coração dela. Tanto que o profeta, o sacerdote ali, não entendeu o gesto de Ana.
não entendeu que Ana estava a buscar o Senhor com a alma angustiada. Julgou Ana, dizendo que Ana estava embriagada, dizendo tantas coisas. Mas Ana não, Ana se manteve ali. Agora, no livro de Samuel veio de Israel, veio para liberar, veio para trazer uma paz sobre Israel, e uma das horas que Israel estava passando pelas mãos dos filisteus e tantas coisas, Ana não estava preocupada com o que estava acontecendo. Ana estava preocupada com o que ela queria diante de Deus. Ela tinha um objetivo, ela queria um filho. Ainda que estava Israel, estava tudo dando errado em Israel, mas ela queria um filho. Estava ali entregue. Mas Ana não, Ana estava ali. Era esposa de Elcana, que estava mais preocupada com a outra esposa, que ela tinha filhos, e Ana não. Então Ana agora vai rogar ao Senhor para lhe dar um filho. Este filho, no caso, foi Samuel, que Deus ungiu o rei, foi um dos últimos do juiz, Deus ungiu o rei, profeta. Samuel foi um personagem completo da história. Por isso que a história do livro de Samuel que nós vamos estudar vai tratar de 3 personagens principais, que é Samuel como profeta, Saul como rei, como primeiro rei, e Davi como segundo coração de Deus. A história vai tratar de Davi como segundo o coração de Deus. Desse período bíblico, para chegarmos até esse conhecimento aí dos livros de Samuel, nós vamos conhecer um pouco do livro de Samuel. O autor do livro de Samuel, como você vai ver pela sua revista, possa ser uma parte seja Samuel, uma parte seja Natan e Gade. Não há uma autoria definida. Alguns colocam como desconhecido, mas pelos registros históricos escritos, que ele faz parte do livro histórico, Samuel é um dos escritores. O livro de Samuel, tendo 2 livros de Samuel, que até então era 1 Samuel, era Samuel, Reis, Crônica. Da mesma forma que foi preciso dividir o livro de Reis, Crônicas, o livro de Reis e de Crônica, também dividiu Samuel. Então vamos contar 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas. Então houve essa divisão aí pelo volume histórico que tinha que estava contendo da história de Samuel. A história vai contar do 1 Samuel até o 2 Samuel, vai trazer o desenrolar de toda a história, o divisor das águas, saindo do juiz, entrando para um novo período agora um período mais profético agora, onde Samuel era temido diante das pessoas, aonde Samuel passava era temido, e o livro vai nos ensinar que obedecer é melhor do que sacrificar. O livro de Samuel nos traz essa lição. Primeiro, o primeiro encontro de Samuel ali, primeiro vem a situação de Samuel com Ana. O nascimento de Samuel, que era uma promessa para uma mulher estéril. Ana não podia ter filho, vivia sendo zombado. Deus atende a aflição de Ana, porque havia de Deus um propósito. Deus tinha um propósito. Por que atender a aflição de Ana? Esse propósito de Deus trabalhar com Ana ali era um propósito que já vinha de lá. Agora, de todos os reis, todos os juízes que teve Israel, você tem uma ideia, os juízes, Otoniel, Eude, Sangá, aliás, Otoniel, Eude, Sangá, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibizan, Elon, Abrion e Sansão. Acaba sem Sansão. Era um juiz que Deus tinha levantado, mas ainda não era suficiente. Por quê? Porque esses juízes não conseguiram dar fim à idolatria e apostasia que o povo estava tendo, Israel estava tendo. Agora nós precisamos levantar um profeta, segundo a vontade dele, que o povo obedecesse. Só que Deus agora vai pegar o quê? Uma mulher estéril, totalmente estéril, e essa mulher vai gerar um filho que mais tarde se torna o maior profeta de Israel. Para nós aprofundarmos, então, muita coisa aqui, de repente você vai entrar depois na segunda lição, que já vai estar falando um pouco mais desse reinado, vai falar de Davi, vai falar de outros aqui, da história, o nascimento de um líder profético em Israel.
já vai estar desenrolando mais. Mas só para a gente conhecer o livro de Samuel ele tem uma história muito profunda. A história da vida de um profeta. A história da vida de um primeiro rei. E a história da vida do homem segundo o coração de Deus. Bom, dentro desse ponto positivo aí, para nós avançarmos aqui, porque esse livro de Samuel é muito grande, eu só vou pincelar com você, professor, para que você esteja mais atento. Dentro desse livro aqui, Samuel agora vai ter o primeiro desafio dele, vai ser dentro da casa de Eli. Porque a mãe de Samuel, Ana, vai entregar Samuel para sacerdócio, vai entregar para Deus, porque Ana pegou Samuel como uma promessa de Deus. Deus cumpriu a promessa. Agora ela pega a promessa dela e leva e entrega nos pés do Senhor. A história não vai dizer, a Bíblia não vai nos relatar se Samuel cresceu vendo Ana, como é que foi lá. Não, a Bíblia não vai relatar, mas a história diz. Eles tiveram os contatos. Só que Samuel agora segue a sua jornada. A história de Samuel agora é outra. Samuel foi entregue para o serviço sacerdotal, para o serviço profético. Samuel agora vai ter uma nova etapa da sua vida. Agora, na casa do sacerdote Eli, entra o seu primeiro desafio, que é desmascarar os filhos do sacerdote. Eli agora vai ter os seus filhos desmascarados por um profeta criado dentro da sua casa. É assim que a história de Samuel começa. De repente, muitos conteúdos que eu estou falando aqui não está dentro da revista. Eu estou trazendo para você um apanhado geral para você do que você vai encontrar dentro da história de Samuel, do livro de Samuel. Para que você tenha prazer de ficar comigo nessa aula, você vai entender um pouquinho melhor como Samuel se apresenta, a história de Samuel, tudo. A própria revista, está muito fácil, a revista vai estar explicando aqui a data que ela foi escrita, está tudo escrito na revista. Eu só estou relatando para você uns pequenos conteúdos dessa revista que talvez você não vai encontrar nela. Então, para você entender, quando você começar a estudar o livro de Samuel, estude com bastante ousadia. Porque conhecer os dois livros de Samuel, ele vai se resumir num volume só, porém numa história muito bonita e uma história espiritual. Claro que você precisa se aprofundar na história do juiz, no final da história de Josué, que Josué deixou a desejar aqui, por causa de Josué não preparar um sucessor para ele. Josué não deixou um sucessor. Moisés deixou um sucessor. Você não vai encontrar Josué deixando um sucessor. Josué foi um grande guerreiro, mas para liderar o povo, pastorear, preparar, Josué não preparou. Você não vai encontrar. Eu pessoalmente, eu tenho pesquisado sobre Josué, não vejo Josué preparando. Eu vejo Deus agora levantando juízes, Deus levantando grandes juízes aqui, justamente para poder dar continuidade. Aí Deus vai levantar quem? O Otoniel. Esse Otoniel da linhagem de Caleb, para dar seguimento, como juiz para o povo obedecer. Mas o propósito de Deus ainda não era esse. Para chegar onde Deus queria, era necessário acabar em Sansão e começar o reinado de Saul, que também é um reinado que você vai aprender durante essa revista, que não foi cedido. Um reinado, Samuel vai ungir, o primeiro rei que Samuel vai ungir em Israel, o legislador Samuel vai ungir em Israel, não pela vontade de Samuel, mas pela vontade do povo. E quando a vontade do povo prevalece, esse dito por aí que diz que a boca dos homens é a boca de Deus, não existe não, que a maioria não. Não quer dizer que só porque o povo quis que Deus concordou. Deus não concordou. Deus não deu o aval. O aval aqui agora está dentro do que Samuel, do que Deus colocou, mas o povo queria Saul. Então, no desenrolar dessa lição, você vai entender que o povo queria Saul e Samuel foi ungir Saul. Mas será que era a permissão de Deus? Ok? Para fecharmos aqui, eu quero ler a conclusão com você, que diz o seguinte: os livros de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período do juiz para a monarquia. Para a monarquia dinastia, né? Do período do juiz para a monarquia dinastia. As muitas histórias apresentadas nesse livro revelam os erros e acertos dos líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. É uma história muito bonita,
E eu desafio você, professor, desafio você, aluno, a ficar comigo e a ficar na sua escola dominical, a levar os seus alunos a ter mais interesse. Leva os seus alunos a se apaixonar pela história do profeta Samuel, que tem muito a nos ensinar. Ok? Que Deus te abençoe e até a próxima lição, se assim o Senhor nos permitir. Lembrando você, dia 14, nós estamos aqui para sortear essa linda Bíblia de estudo, que ela pode ser sua. Deixe seu like, o seu comentário. Foi um prazer ter você na nossa aula e até a próxima.